programa que, como você vê, TV Corrida. O primeiro programa TV Corrida de 2014. E hoje temos a honra, o prazer e a felicidade de contar com você que está em casa. E se você quer participar do nosso maravilhoso programa, entre no www.altv.com.br/chat, neste belo cenário virtual que mistura realidade com virtualidade, como vocês verem ao lado. É um prazer que todos estejam aqui conosco, lembrando que hoje é o primeiro programa de 2014 e, portanto, temos que fazer um emaranhado de informações sobre o final de 2013 e esse início de 2014, a valer, sobretudo, Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car, DTM e muitas outras categorias. Já estou vendo que tem gente aqui no nosso chat, eu estou aqui acompanhando em tempo real com o nosso querido ponto eletrônico de visão, que é uma coisa que só a AltV tem. É uma novidade da AltV, a gente não precisa mais de um laptop. Talvez eu volte ao laptop no segundo momento, mas nós temos esse device que é fantástico e que me dá em tempo real as suas perguntas aí de casa. Eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui na sala, Viviane, Saulo Santos, Tiago Pardial, Renato, Rodrigues, João Carlos, Felipe, Dom Perignon, olha só, o champanhe está aqui conosco, Cássia, Fernando e muitos outros que estão aqui entrando e mandando as suas perguntas em breve através do nosso chat. Basta entrar no www.altv.com.br/chat, C-H-A-T, chat. Muito bem, como não começar o ano falando sobre o fato mais importante dos últimos, aqui está, aqui embaixo, você está vendo no nosso gerador de caracteres, de caracteres, é ótimo. Para você participar do nosso programa, está aí, entre, participe, mande sua questúncula, que responderei com grande alegria e júbilo. Mas voltando à nossa primeira e mais importante matéria do dia, matéria esta visual e ao vivo com você, que é o acidente de Michael Schumacher. Michael Schumacher, como todos vocês sabem, e se você não sabe, sabe agora, sofreu um terrível acidente de esqui quando estava com a família esquiando na França. Ele se desviou, aparentemente, da rota principal de uma pista difícil, uma pista vermelha na França, se desequilibrou por uma razão ou por outra e bateu a cabeça numa pedra. Ele usava capacete de esqui à época, mas é um capacete menos abrangente, bem menos abrangente do que o da Fórmula 1, por exemplo, e sofreu um traumatismo craniano e várias hemorragias no cérebro. Não se sabe ainda se ele vai sair dessa e, se sair, quais seriam as eventuais sequelas que ele teria em decorrência desse acidente. Ele está em coma induzido, ele não acordou ainda, não recobrou a consciência intencionalmente. Os médicos ainda mantêm ele quimicamente em coma para que haja um melhor desinchaço do cérebro, para que ele fique mais tranquilo, mais sereno nesse momento. A família, inclusive a mulher dele, veio a público pedir para que a imprensa se afaste fisicamente do hospital onde ele está internado em Grenoble, na França, para evitar tumultos num momento tão difícil para a família e também evitar que mais informações desencontradas venham a público. Informações desencontradas como? No dia que ele deu internação no hospital, foi divulgado que ele teria feito 2 cirurgias. Era mentira, ele fez apenas uma cirurgia naquele dia. A cirurgia segunda só seria feita 2 dias depois, então não foi bem assim, mas o pessoal noticiou de qualquer maneira. Além disso, um infeliz jornalista se fantasiou de padre para tentar adentrar o recinto onde o heptacampeão estava internado. É lamentável, eu repudio esse tipo de comportamento
e só tenho a deplorar que um jornalista tenha se prestado a um papel tão triste. O que eu posso dizer? Além disso, vejamos aqui mais novidades em relação a Michael Schumacher. Bom, além disso, ele teve uma pequena melhora no seu estado de saúde, segundo foi informado 2 dias atrás pela sua assessoria de imprensa. O jornal sensacionalista alemão Bild, B-I-L-D, Bild, divulgou uma mensagem apócrifa, porque não teria um autor certo, dizendo que as primeiras imagens de ressonância do cérebro de Michael Schumacher seriam devastadoras. Essa informação não foi confirmada por ninguém e o próprio jornal não bancou a informação, apenas disse que ouviu falar e que alguém teria dito, mas não banca a informação. Aí você veja o nível de seriedade que falta a alguns órgãos de imprensa na cobertura do caso de Michael Schumacher. Eu poderia, por exemplo, ficar fazendo manchetes bombásticas no meu blog e ligar a esses boatos que surgem de tempos em tempos. Mas isso seria leviano e você fique tranquilo, você que está em casa, nunca vai ver o nosso programa, o meu blog, joseinácio.com, o meu Twitter, o @InácioF1, se prestando a um papel hediondo que seria o de propagar informações infundadas. Então, nós não faremos esse tipo de cobertura sensacionalista em busca de mais cliques na internet, como muitos fazem, porque nós temos um compromisso com a seriedade, com a ética e com a moralidade. E não só eu, mas todo o grupo AltV, do qual eu faço parte, também faz essa mesma cartilha, também reza por essa mesma cartilha da ética e da moralidade. E também, claro, o meu site, o meu Twitter, a minha página no Facebook, todos trazendo informações corretas para você que está aí de casa. Samuel Rodrigues entrou aqui na sala e já faz uma pergunta. Inácio, você tem novidades da Fórmula 1? Tem novidades sobre Felipe Nasser? Alguma informação sobre o desenvolvimento dos motores? Bom, vamos às primeiras perguntas. Informações sobre a Fórmula 1 temos. Quais são elas? Primeiro, foram divulgadas as datas de lançamento de 3 equipes dos seus novos carros. A McLaren deve apresentar o seu carro no dia 24 ou 25 deste mês, portanto, daqui a menos de 20 dias. Devemos conhecer o carro da McLaren. A Ferrari também deve lançar por esses dias, mas ainda não confirmou a data. A Mercedes anunciou que vai mostrar o seu carro no próprio dia 28, na Espanha, no primeiro dia de testes na pista. A equipe Caterham também divulgou que vai apresentar o seu novo modelo 2014 na mesmíssima pista, assim como a Mercedes. E te garanto, muitas outras vão fazer como ela. Mercedes e Caterham já anunciaram que vão mostrar na pista. Quais outras que eu tenho quase certeza que vão fazer a mesma coisa? Williams, Force India, Marussia, Sauber, todas essas costumam fazer cobertura. Se bem que a Sauber ano passado fez um lançamento na sede deles, mas esse ano talvez façam na pista como em 2012. Mas enfim, grande parte, até por contenção de custos e tempo, deve fazer o lançamento na própria pista. A Ferrari certamente vai fazer na sede dela e a McLaren também vai fazer num evento específico, as grandes. A Red Bull também deve fazer um lançamento específico nas suas instalações, enfim, mas essas são as datas que já conhecemos. Dia 28, Mercedes e Caterham, e dia 25, McLaren, 24 ou 25, agora não me lembro. São as 3 datas confirmadas, as outras ainda estão para confirmar, mas certamente não vão ficar até depois do dia 28. A única que já confirmou que não vai apresentar o seu carro junto com as demais e sequer vai participar da primeira rodada de testes em Jerez de la Frontera, na Espanha, é a Lotus. A Lotus veio a público dizer que não vai, preste bem atenção, não irá mostrar o seu novo carro e não irá testar o seu E22 em Jerez de la Frontera. Por quê? Porque, segundo eles, atrapalharia o desenvolvimento do seu novo modelo.
Balela! Isto é balela, meus amigos. Você sabe por que eles atrasaram de verdade e nunca vão assumir? Porque a crise está grande lá dentro. Ah, mas eles assumiram, eles assinaram com o pastor Maldonado, agora o dinheiro está voltando. Mais ou menos. Primeiro, mesmo com seu mega patrocínio, o pastor Maldonado não traz o dinheiro que a equipe precisa. Além disso, a equipe estaria, note bem a conjugação verbal, estaria, não estou dizendo que está, porque ninguém pode confirmar isso, só a equipe, estaria ainda com dívidas com fornecedores do ano passado, os mesmos desse ano. E, portanto, algumas peças teriam atrasado e o carro não poderia ser montado a tempo. E uma terceira vertente, que não anula as outras duas, na verdade, é que eles estariam pulando essa primeira etapa de testes para economizar dinheiro, porque o deslocamento até a Espanha, com todos os seus caminhões, mecânicos, equipamentos, custaria muito dinheiro e eles estão com o pires na mão. Aí eu reitero aquela pergunta hipotética que alguém faz em sua casa. Ué, Inácio, mas eles não fecharam com o Maldonado? Por mais que o dinheiro dele não faça a alegria e resolva os problemas, certamente já é o suficiente para começar o ano numa situação melhor. Só que a gente ouviu falar que o contrato do Maldonado com a Lotus tem uma cláusula que diz que só entrará o primeiro centavo do dinheiro venezuelano depois que a equipe der garantias de que terá dinheiro para essa temporada. E essas garantias ainda não teriam aparecido e, portanto, o dinheiro venezuelano também não teria aparecido ainda. Essa é a verdade, meus amigos. Essa é a verdade, segundo as versões que estamos ouvindo da Europa. A verdade verdadeira nós nunca vamos saber, porque a equipe não assume a realidade dos fatos. Mas o fato do seu CEO, o seu Chief Executive Officer, ter pedido demissão agora essa semana, em mais uma perda da equipe, já perderam técnicos importantíssimos da parte aerodinâmica, da parte técnica, enfim, e agora mais essa perda reforça de que a coisa lá não está muito boa. Mais perguntas aqui. O Samuel Rodrigues pergunta: tem novidades sobre o Felipe Nasser? Não tenho. O que eu sei é que ele estava na disputa pela vaga do Esteban Gutierrez na Sauber até o último dia. E a equipe esperou o prazo máximo possível para chegar ao dinheiro que ele prometeu. Pelo que eu ouvi falar, ele teria que levar 10 milhões de euros para a vaga. Ele já tinha garantido 7 milhões e faltavam mais 3, que ele tentou até a última hora conseguir junto com a Embratur ou com outras empresas e não conseguiu. E aí, na virada do dia do prazo final, a Sauber anunciou a permanência do Esteban Gutierrez com o dinheiro da Telmex do Carlos Slim. Vejamos mais perguntas. O Tiago Pardial pergunta: Inácio, algumas novas informações sobre o desenvolvimento dos motores? Bem, eles continuam em banco de provas, fazendo teste de dinamômetros. Parece que a questão de durabilidade já está mais bem encaminhada, mas ainda não resolvida. Então devemos continuar com o fantasma das quebras nas primeiras etapas desse ano. Além disso, também temos a informação de que o motor da Ferrari estaria atrás do da Mercedes em potência, mas falam em 100 cavalos, a gente não sabe se isso é verdade. Mas a questão é que seja a Mercedes, seja a Ferrari, seja a Renault, o grande calcanhar de Aquiles dessa trinca, além da resistência, né? Porque primeiro, para ganhar uma corrida, eles têm que terminar a corrida. Mas o grande calcanhar, mais do que a potência, seria a economia. Qual deles vai ser mais econômico e vai poupar mais combustível? Porque ano que vem os tanques de combustível serão sensivelmente menores ao desse ano. Então pode ser que durante a corrida os pilotos tenham que aliviar o acelerador mesmo. Aí qual que vai conseguir o melhor equalização, qual que vai conseguir andar mais devagar à frente dos outros, vai ser interessante. E aí entra o papel do motor elétrico. Eles vão usar o motor elétrico exatamente para compensar também esse alívio de combustível que os motores a combustão terão. Lembrando que esse ano de 2014
teremos a estreia dos motores V6 1.6 litros turbo, que até ano passado não existiam, eles eram V8 2.4 litros aspirados. E tinham um KERS de, vamos esclarecer isso, eles tinham um KERS, o que quer dizer KERS? Kinetic Energy Recovery System. Isso quer dizer o quê? Sistema de recuperação de energia por movimento. Isso é, quando o carro freava, o movimento do carro, da kinetic, da parte física, carregava a bateria do carro. Apenas nas frenagens isso acontecia. Esse ano não existe mais KERS, é ERS. Quer dizer que é exatamente a coisa que a gente tinha visto no ano passado, só que sem a letra K, sem a parte de kinetic. É apenas um Energy Recovery System, ERS. E por que tirou o K? Porque agora as baterias vão se carregar também pelo próprio motor, pela própria movimentação do carro, e não apenas nas frenagens, como a gente tinha visto nos anos anteriores. Além disso, isso agora vem duas coisas importantes sobre o ERS, não é mais KERS, o ERS. Primeiro, até ano passado ele tinha 80 cavalos de potência, esse ano ele terá o dobro, 160 cavalos de potência. Segunda coisa importante, ano passado ele era acionado por cerca de 6,5 segundos ao longo de uma volta. Então você contava com esses 80 cavalos de potência a mais durante apenas 6,5 segundos por volta. A cada vez que você passava a bandeira de largada ou de chegada, ele recarregava o sistema e você tinha mais 6,5 segundos para despejar além da potência normal do motor. Esse ano não serão mais 6,5 segundos, serão 33 segundos. Isso é, o dobro da potência por muito mais tempo. Isso vai ajudar um pouco na perda de potência do carro, ser compensada e também ajudar na economia. E a diferença, outra diferença, uma terceira diferença, é que ano passado existia um botão. Você acionava o KERS com um botão. Esse ano não, esse ano vai ser automático. Conforme o piloto acelera, o KERS entra em funcionamento. Quando ele entra, aí é uma questão de mapeamento eletrônico, de repente dependendo do nível que ele acelerar, ou enfim, a programação prévia. Mas o fato é que vai ser automático, não vai ter mais um botão de acionamento. Além disso, continua com a asa traseira móvel, a asa dianteira é mais estreita em 15 centímetros, 7,5 centímetros a menos de cada lado da asa dianteira, o carro vai ser um pouco mais estreito, não vai ficar com aquelas asas de limpa-neve que tem hoje, que tinha até ano passado, na verdade. O bico será mais baixo, mas os engenheiros já estão burlando essa proibição, fazendo um bico híbrido horroroso, pelo que a gente ouve falar, onde teria um bico baixo, que seria interrompido em determinado momento, e um nariz, assim, um pino no meio, assim, para atingir as medidas exigidas, mas seria uma coisa absolutamente feia, pelo que a gente ouve falar de gente que viu os novos bicos dos carros. Sobre o Felipe Nasser, que me pergunta o Samuel Rodrigues, eu já falei que ele ficou na disputa da Sauber até a última hora. Não se sabe o que ele fará esse ano em 2014. Existe, em tese, ainda uma vaga em aberto na Marussia, que deve ficar com Max Chilton, o que tudo indica, mas ainda não foi confirmada. A outra vaga da Marussia já é confirmada, do David Valsec. Valsec nada. Do francês lá, da Ferrari. Depois vocês me deem o nome do francês da Ferrari, que eu esqueci o nome. Que ganhou o Desafio das Estrelas 2 vezes aqui. Qual é o nome dele? Bom, enfim, vocês vão escrever aqui no chat e eu digo. O fato é que uma das vagas da Marussia já é garantida, desse piloto, Júlio Bianchi. Do Júlio Bianchi. Uma vaga já é do Júlio Bianchi e a outra, tudo indica, vai ficar com o Max Chilton, mas ainda não foi confirmada, então tudo pode acontecer. E além disso, a Caterham tem duas vagas em aberto. Tanto a vaga que era do Guido van der Garde, como a do Charles Pic no ano passado, ainda não foram confirmadas para esse ano. Os dois pretendem continuar, mas enquanto não forem anunciados, outros podem vir e dar uma oferta melhor por essas vagas. Inclusive o Luiz Razia acho que já virou a página na Fórmula 1, inclusive o brasileiro Felipe Nasser. Não
que eu tenha ouvido qualquer movimentação dele em relação à cátedra. Estamos apenas pensando nas vagas ainda em aberto de que ele poderia eventualmente se manifestar interesse. Mas a gente não sabe de nenhuma movimentação em relação à cátedra. Diga! Oi? Tá certo. Mas estou recebendo aqui informações de que o nosso programa está liderando o Ibope mundial e que estamos agora, veja vocês, com 110% de audiência global. Exatamente, 110. Todos os cidadãos do mundo estão assistindo nosso programa e ainda assim 10% estão assistindo no além-túmulo. Isso é incrível, o nosso programa rompendo barreiras milenares entre a vida e a morte. Um especial obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa, seja você deste mundo, seja do outro, que eu não tenho pressa alguma para ir. Vamos continuar aqui com os programas e com as perguntas. Inácio, pergunta do Samuel Rodrigues, Feitosa. Inácio, equipes mais tradicionais que já trabalharam com motores turbos na década de 80 e 90 podem ter vantagem com a nova regra de motores e aerodinâmica? Olha, a aerodinâmica não vai mudar tanto assim, se a gente for pensar. Tem o bico que não vai ser tão baixo, a asa traseira que vai perder um elemento mais embaixo, o escapamento central e a asa dianteira um pouco mais estreita, mas não vai mudar radicalmente o desenho de um carro do ano passado para cá. Não é que vai ser por exemplo, de 2008 para 2009, a ruptura da imagem externa do carro foi muito grande. E eu acho que a de 2013 para 2014, ainda que seja significativa, sob o ponto de vista técnico, sobre o ponto de vista visual, não será tão impactante assim, com exceção dos novos bicos, que esses sim deverão causar um rebuliço no mau sentido, porque hão de ser hediondos. Mas, respondendo à sua pergunta, se eles teriam vantagens na nova regra de motores, aerodinâmico que eu já falei, olha, em tese sim e em tese não. Por que em tese sim e não? Sim, porque como eles já trabalharam com motores turbos, eles já sabem um pouco da dinâmica do comportamento de um carro com esse tipo de motor. E por outro lado, também não tem informação nenhuma, porque os novos motores serão completamente diferentes, os pneus são completamente outros, a eletrônica hoje é presente, antes engatinhava, então é completamente nova a experiência. É claro que uma equipe com mais experiência de vida, com mais tempo de pista, independente de ter sido na era turbo ou não, tem mais recursos, tem técnicos gabaritados para trazer mais e melhores soluções em menos tempo para os problemas que surgirem. Mas isso não é necessariamente porque eles tiveram experiência com motores turbo. Isso também, mas a questão é maior, é porque eles têm mais vivência de corridas como um todo, entende? Inácio, ano passado li que a Fox Sports poderá, nesse ano, transmitir a Fórmula 1 no Brasil. Sabe se acontecerá? Olha, eu sei que a Fox Sports e os canais da Globo tiveram um grande entrevero no passado. Um não se bicava com o outro, a Globo teria tentado segurar o Fox Sports por o mais tempo possível para entrar na grade das TVs a cabo. Dizem, não sei se é verdade. O fato é que de lá para cá evoluíram muito e existe uma conversa muito mais cordial entre as partes. Só que, e isso é importante dizer, a Globo ainda tem o seu canal próprio para a Fórmula 1, que é a Sport TV, que tem narração normalmente do Sérgio Maurício e comentários do meu grande amigo, quem manda um abraço agora, Lito Cavalcante. E eu não vejo isso mudar nesse ano e nem nos próximos, porque é um produto muito caro à Rede Globo. Quando a Globo comprou os direitos da Fórmula 1 para a TV aberta, automaticamente ela também comprou para a fechada. Então é dela. Só vai para a Fox se a Globo deixar e quiser. A verdade é que talvez a Fox possa mostrar imagens da Fórmula 1 esse ano, mas transmissão ao vivo e integral ou integral, eu não acredito. Mas tudo pode acontecer. Você pode entrar numa parceria, de repente um evento específico, vai saber. Mais perguntas que me fazem aqui. Podem mandar perguntas no www.altv.com.br/chat. Outra notícia interessante que está pipocando sobre a Fórmula 1 é: Lotus vai perder o primeiro treino
eu já falei sobre isso, questões de dinheiro, ao que tudo indica. Mas por que é tão importante esse primeiro treino da Fórmula 1, primeiro teste, né? Não treino, teste da Fórmula 1 na Espanha? Porque é tudo novo. É um novo motor, é um novo sistema de recuperação de energia, é um novo tipo de comportamento de confiabilidade de peças. Combustível vai ter que ter uma economia muito maior, o peso de uma economia de combustível vai ser muito maior, o comportamento do carro vai ser diferente, os carros serão mais pesados, pilotos trocando de equipe. Quanto mais experiência prática as equipes tiverem, mais eles terão dados para analisar nas suas sedes e alterar o carro antes da primeira etapa. Então a gente está tendo um problema de superaquecimento, puxa vida, vamos ter que mudar isso. A gente está gastando muito combustível aqui, a gente tem que mudar o mapeamento daquilo. Puxa vida, o carro está saindo muito de dianteira, talvez a gente precise, de dianteira não, de frente, talvez a gente precise fazer uma nova asa dianteira, ou a gente precisa melhorar a distribuição de peso, ou amolecer a suspensão na traseira, enfim, coisas que só a prática trazem, que simulador algum pode se aproximar. Simulador é muito importante e muito interessante até certo ponto. Mas até para os simuladores é importante a prática. Porque se nenhum carro andou, como é que eles vão passar para o simulador as informações do comportamento do carro? Então a Lotus vai começar o ano, ao meu ver, com um tremendo handicap, com uma tremenda desvantagem em relação aos outros. Porque todo mundo vai para a segunda bateria de testes no Bahrein, já conhecendo o carro, já sabendo os principais problemas, já provavelmente encaminhando-se para a resolução de alguns desses problemas, enquanto a Lotus ainda vai estar descobrindo se tudo funciona. Então o carro faz a curva, se a gente virar para cá, então esse botão não está funcionando, enquanto as outras já passaram por essa etapa e já estão no refino, mais propriamente dito, dos seus modelos. Então é uma pena, é uma lástima que a Lotus realmente tenha optado por perder, enfim, que a Lotus vá perder esse primeiro treino. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo cenário visual, nosso cenário virtual. Ele é 2 em 1, ele é real e virtual. Minha mão desaparece porque eu tenho efeitos especiais que fariam a Televisa ficar com vergonha de tantos recursos que nós temos aqui. Queria mandar um abraço ao nosso diretor Arthur Handler, que nos possibilitou esse cenário virtual caríssimo e que foi construído em tempo recorde nas nossas férias de Ano Novo e Natal. Nós tivemos que construir esse cenário de fato, esse cenário que você agora vê, fotografá-lo para termos hoje esta possibilidade de uso. Eu agradeço então ao TV pelo pesado investimento, ao nosso diretor Arthur e a todos os milhares de funcionários do conglomerado All TV. Um grande abraço a todos que iniciam o ano aqui comigo, de mãos dadas, rumo ao sucesso e à riqueza financeira. Mais gente entrando aqui no chat. E o Samuel Rodrigues faz uma outra pergunta. Inácio, Bruno Senna correu na última corrida em Interlagos da Stock Car. Ele estaria pensando em ir para a maior categoria de automobilismo do Brasil? Muito bem. Conversando com pessoas próximas a ele, eu sei que ele continua focado no automobilismo internacional. Ele tem uma proposta para continuar na Aston Martin esse ano e ele não vê razões para a qual não aceite. Existiria outras negociações para, de repente, ele ir para outra categoria na própria WEC. Ainda não está definido, mas existe essa possibilidade. Além disso, ele mesmo já falou que flerta com a possibilidade de correr nos circuitos mistos da Fórmula Indy, mas as equipes têm uma certa resistência em ver um piloto correr apenas nos mistos e não nos ovais, sobretudo porque a principal etapa do campeonato é no oval, que são as 500 milhas de Indianápolis. Então, eu vejo a Fórmula Indy assim meio que correndo por fora. Além disso, a Stock Car, depois da boa apresentação que ele teve aqui em São Paulo, entra sim no cardápio de opções para ele, mas ele, com toda a deferência e respeito que tem pela Stock Car, ainda pretende continuar no automobilismo internacional. O tempo vai dizer se ele vai optar por um caminho ou por outro, mas essas são as possibilidades do Bruno Senna.
E a Stock Car ganhou força? Ganhou, mas ele continua focado lá fora. Além disso, já que começamos a falar de Fórmula Indy, temos também uma grande notícia que vocês também já sabem, porque você leu no nosso blog. É o seguinte, Tony Kanaan foi contratado pela Chip Ganassi para correr esse ano, certo? Um contrato de vários anos, não se sabe quantos, mas é mais do que 2. A questão é, nesse meio tempo entre ele fechar o contrato e o fim do ano, o Dario Franchitti, que é o piloto, digamos assim, junto com o com o Scott Dixon, é o piloto principal da equipe, anunciou a sua aposentadoria em decorrência daquele pavoroso acidente que ele sofreu no fim do ano passado na própria Fórmula Indy. Com isso, o carro número 10 dele, da equipe principal da Chip Ganassi, vamos dizer assim, ficou vago. E o Tony Kanaan, que ia correr num outro carro da equipe B da Chip Ganassi, foi promovido para a equipe A no carro 10, com patrocínio da Target, aquele carro vermelho ou preto, depende da etapa, do Dario Franchitti. Então, o Tony continua na Chip Ganassi, só que agora ele foi promovido para a equipe principal. Como assim, Nazi? Então ele ia correr na equipe secundária? Sim e não. Sim, era a equipe B da Chip Ganassi. E não é uma equipe secundária porque ela conta com a mesma infraestrutura, eles ficam no mesmo prédio, na mesma sede, etc, etc, etc. Então, na verdade, ele foi promovido na nomenclatura e na estrutura, digamos, que já era tão boa quanto. Mas ele não deixa de ser um belo upgrade. Além disso, o Hélio Castro Neves continua, como falei para você, na Penske, renovou o seu contrato. A Bia Figueiredo continua tentando seu lugar ao sol. Infelizmente, ainda não vimos nenhuma notícia se ela conseguiu este lugar ao sol, que ela tanto merece. E, paralelamente a isso, ouço que Luiz Razia teria interesse de correr na Fórmula Indy. Vamos ver se o Razia vai ou não para a Fórmula Indy. Tomara que sim, mas eu ouvi isso mais numa conotação de desejo do que propriamente de estamos em negociações avançadas. Então, vamos ver o que o tempo nos reserva. O Samuel pergunta, Inácio, tem novidades sobre a equipe Williams e o futuro de Ross Brown? Muito bem, duas perguntas muito interessantes, voltando agora para o ambiente da Fórmula 1. Sobre a equipe Williams, a Claire Williams, filha do Frank Williams e uma das chefonas da equipe, se declarou muito feliz com a chegada do Felipe Massa, não só por questões, digamos assim, de ser um novo piloto, mas porque ele teria demonstrado grande empolgação na visita à fábrica. Ele já esteve mais de uma vez na sede da Williams e os funcionários da Williams, notaram que ele está muito empolgado, ele está muito proativo, quer participar, quer ajudar a equipe, está indo lá dar inputs. Isso é tudo muito positivo para ele, que, portanto, foi recebido muito bem pela equipe. Se bem que, vamos e venhamos, que equipe não fala isso de um piloto novo? Foi a mesmíssima coisa quando chegou o Barrichello, a mesmíssima coisa quando chegou o Bruno Senna, a mesma coisa quando chegou o Bottas, o Maldonado, you name it. O fato é que essa é uma mensagem padrão. Ou você acha que alguém vai falar, nosso piloto novo que a gente assinou contrato, que estreou essa semana como contratado, veio aqui, empurrou com a barriga as coisas, estava desanimado, tivemos que acordar ele da cadeira várias vezes, só pensava em comer no buffet. Isso não existe. Então essas declarações elogiosas são padrão. Mas que bom que ele está no padrão de uma pessoa empolgada, de uma pessoa que está interessada no crescimento da equipe, até porque ele sabe que esse pode ser o futuro dele definido na categoria de Fórmula 1. Além disso, tem uma coisa que eu queria mostrar aqui, no nosso super e hiper, eu diria, aplicativo nosso aqui, que são os números dos pilotos neste ano de 2014. Outra grande novidade desse ano de 2014 é que os pilotos terão os seus números pré-definidos. Cada piloto vai escolher o número que vai correr no seu carro. Eu quero aquele número 3 porque quando eu tinha 3 anos eu ganhei um chute na boca, isso me marcou, então eu quero correr com o número 3.
Ah, eu quero o número 4 porque o número 4 me lembra a minha esposa e, enfim, me poupe dos detalhes. Enfim, cada um vai escolher os números que vão correr. E aqui está os números que já vazaram ou foram divulgados até agora. Que foram escolhidos, não necessariamente que foram anunciados. De repente o cara escolheu, mas a FIA falou, não, você pediu esse daqui, mas o outro que vocês ainda não estão sabendo, já tinha pedido antes ou tem a preferência por tal e tal razão. O fato é que a gente já sabe que os seguintes pilotos querem os seguintes números. Pastor Maldonado, 3. Nico Rosberg, 6. E do Rosberg eu explico, porque é o número que o pai usava quando foi campeão pela Williams em 1982, se não me falha a memória. Kimi Raikkonen, 7. Romain Grosjean, 8. Sérgio Pérez, 11, o mesmo que o Barrichello e o Tony Kanaan adoram. Fernando Alonso, 14. Felipe Massa, 19. Kevin Magnussen, 20. Jean-Éric Vergne, 25. Lewis Hamilton, 44. Esse não está confirmado, mas muita gente diz que ele teria escolhido esse número 44. Daniil Kvyat, ou Fiat, que é o novo piloto da Toro Rosso, aquele menino russo, 26. Valtteri Bottas, 77. E esse também tem uma explicação, porque o 7 e o 7 se tornariam duas letras T's de Bottas, então ele faria um Bottas com o T, o 7 no lugar dos T's, porque ele tem 2 T's também no sobrenome. E o Júlio Bianchi, número 7, na Marússia. Isso como primeira opção. Como segunda opção, vários pilotos têm outras alternativas, alguns não divulgaram, mas enfim, está tudo no meu blog, no joseinácio.com. Vejamos. É isso aí. Vejamos. Além disso, outras coisas interessantes aconteceram nesses dias no nosso mundo mágico do automobilismo. Por exemplo, foi divulgada a renovação contratual de Rubens Barrichello com a equipe full-time, cujo dirigente esteve aqui no programa no mês passado, numa entrevista exclusiva para vocês, quem estava aqui assistindo viu. E, ao que tudo indica, a Stock Car vem com muita força esse ano. Lembrando que esse ano vai ter aquela corrida especial das estrelas. Na primeira etapa do ano, terão pilotos convidados correndo no carro dos pilotos titulares. Vamos ver quem vai correr no lugar de quem, mas vai ser bem interessante acompanhar. E vale ponto, viu? Corrida vai valer ponto. Então não esperem que eles vão chamar o Silvio Santos para correr só para fazer uma mídia legal, porque eles também querem que a pontuação do campeonato os ajude. Se bem que se o Silvio Santos correr em algum carro, eu garanto que o retorno de mídia vai ser muito maior do que o próprio campeonato se eles ganhassem. Mas, enfim, o Silvio Santos não vai correr na Stock esse ano. Sobre o futuro de Ross Brown, meu caro Samuel, existem algumas versões sobre o que poderia acontecer com ele. A primeira versão é que ele se aposentará para todo sempre e que ficará pescando em cima de seus milhões, das suas centenas de milhões de dólares que ele acumulou ao longo da carreira, sobretudo depois que vendeu as suas ações da Brown para a Mercedes. Aí seria o grande pulo do gato financeiro da vida dele. Outra versão diz que ele poderia assumir um lugar na FIA. Ele poderia fazer companhia ao ex-chefe dele, Jean Todt, na nova gestão da FIA. Lembrando que o Jean Todt foi reeleito agora no fim do ano também, por mais alguns anos. Então ele poderia fazer parte do novo conselho da FIA, de alguma parte técnica, a partir do meio do ano. Uma terceira opção seria a McLaren. A McLaren, ano que vem com motores Honda e talvez já no fim desse ano ele entre no lugar de Martin Whitmarsh, assumindo a chefia da equipe McLaren na transição com os motores Honda, lembrando que ele chefiou a Honda durante 1 ano e meio, entre 2008 e 2000, 1 ano e meio não, no fim de 2007, começo de 2008 inteiro. Então ele já conhece o pessoal da Honda. Por outro lado, tem gente que garante que ele não teve uma boa experiência com o pessoal da Honda, sobretudo tendo que viajar para o Japão de tempos em tempos, e talvez isso o afaste dessa possibilidade. Uma quarta possibilidade, que eu acharia a melhor delas,
mas eu não vejo como a mais provável, seria ele ir para a Williams, mas nada mais foi dito sobre essas possibilidades todas. O fato é que ele disse que vai ficar parado pelo menos 6 meses. Como ele se aposentou no fim de novembro, então vamos ter que esperar no mínimo até fim de maio, começo de junho, para saber o que é que ele vai decidir em relação ao futuro dele, isso se não vazar antes, né? Mas o fato é que ele disse que vai ficar no mínimo 6 meses. De repente ele prolonga e fica um ano inteiro parado. Quem viver, verá. Isso sobre o futuro de Ross Brown. O Samuel diz, Inácio, fora a Honda que vai entrar no ano que vem, como fornecedor de motores, tem outra montadora que interesse em entrar na Fórmula 1? Olha, existem algumas montadoras com interesses, mas nenhuma assume esse interesse, e porque é muito caro fazer um motor de Fórmula 1, é extremamente caro, projetado zero o motor de Fórmula 1, e o retorno financeiro nem sempre compensa. Se você fizer um motor ruim. Por exemplo, vamos lembrar um caso claro, a Peugeot. A Peugeot entrou na Fórmula 1 em 94 com a McLaren. Foi um fracasso tão grande que no fim daquele mesmo ano a McLaren chutou a Peugeot e se associou com a Mercedes, com quem está até hoje. Aí em 95 foi para a Jordan. O carro quebrava muito. 96 continuou, 97, ficou até 97 com a Jordan, e aí também não foi grandes coisas, não ganharam corridas em 95, 96 nem 97. E aí em 98 foram para a equipe Prost, e a equipe Prost também não se deu muito bem com os motores. O Alain Prost desceu a lenha em cima dos motores da Peugeot, e no fim de 2 anos a Peugeot deixou também a equipe Prost, 2 ou 3 anos. Deixou também a equipe Prost, e com isso, tudo que eles investiram na Fórmula 1 não retornou. Eles gastaram uma grana preta, talvez não tanto ou não tão bem como deveriam, tanto é que os resultados do motor não vieram, mas o fato é que não se pagou como investimento. Vamos lembrar de outra, a BMW. A BMW investiu pesado para ser sócia da equipe Williams, foi durante 5 anos, entre 2000 e 2005, portanto 6, né? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, só que também não deu os resultados esperados, não foram campeões em nenhuma vez e resolveram comprar uma equipe própria, compraram uma Sauber. Eles correram em 2006, 2007, 2008, 2009, portanto mais 4 anos de equipe própria. E não veio o título de novo, só veio uma vitória, diga-se de passagem, do Kubica, em 2008 no Canadá. Então é um risco muito grande você ter um investimento tão grande na Fórmula 1 e não ter um título. A Renault, por outro lado, nada de braçada. Foi campeã várias vezes com a Williams e atualmente é campeã com o pé nas costas com a Red Bull. Então não adianta só fazer um bom motor, tem que estar com a equipe certa. Vamos ver se a Honda e a McLaren se dão bem nesse sentido, mas é um risco. E muitas fabricantes de motor, em tempos bicudos como está vivendo o mundo, pensa 2, 3 vezes antes de investir na Fórmula 1, se eles podem ter um retorno parecido ou até melhor, gastando menos com publicidade, ou com categorias regionais, ou na WEC, se bem que a Peugeot até na WEC fechou as portas, se bem que a Peugeot está mal financeiramente como um todo, né? Eles estão bem mal financeiramente, o grupo PSA, Peugeot Citroën, não está confortável do ponto de vista financeiro. Enfim, mas não se sabe se existe alguma montadora realmente disposta. De tempos em tempos a gente ouve aquela lenda que o grupo Volkswagen poderia investir na Fórmula 1, seja através da própria marca Volkswagen, seja com a Audi, seja com a Porsche. Mas o fato é que tanto a Audi, quanto a Porsche, quanto a Volkswagen, as suas 3 divisões, negam peremptoriamente sempre que alguém vem com essa historinha que eles querem voltar para a Fórmula 1. Nenhum deles confirma. E vou dizer o seguinte, com a Audi e com a Porsche gastando os tubos na WEC, e a Audi e a Volkswagen, aliás, gastando também bastante dinheiro com o Rally Paris-Dakar, talvez não seja mesmo a prioridade deles agora. Quem sabe no futuro?
mas eu acho improvável também no futuro. Aliás, quanto mais se adia a entrada da Fórmula 1, mais difícil fica para uma equipe, para uma montadora nova entrar. Porque os motores esse ano vão ter algumas coisas congeladas, ano que vem mais coisas vão se congelando no desenvolvimento e assim sucessivamente. Então, se daqui a 4, 5 anos uma montadora resolver entrar, eles já vão entrar com tudo congelado, eles não vão poder evoluir muita coisa. Ao passo que quem está entrando esse ano vai poder evoluir um pouco mais e com isso trazer resultados mais interessantes e ampliar suas chances de sucesso. Se bem que muita gente acha que a Honda vai dar o grande pulo do gato ano que vem, porque ano que vem, como vocês sabem, só a Honda estreia. Esse ano estreia a Mercedes, Ferrari e Renault, os motores novos. E ano que vem estreia a Honda. Muita gente acha que a Honda vai aprender muito com a temporada desse ano, observando os erros dos adversários, os principais problemas que eles estão enfrentando, de economia, de resistência, de economia de combustível, de confiabilidade de motor, de potência. E aí em 2015, quando eles vierem com os próprios motores, eles já vão ter um motor bem nascido, porque evitou todos os problemas que eles viram acontecendo na prática ao longo dessa temporada. Muita gente acha isso. Só que também é uma aposta dupla, porque se eles não corrigirem, eles terão menor margem de manobra para conseguir essa correção de 2015 em diante. Além disso, eu queria falar uma coisa do coração. A gente está com as outras câmeras funcionando, amigos? Não? Nesse caso, se não estamos, não vamos usá-las. Olha só que eu sou uma pessoa acordada. Eu gostaria de saber se vocês gostaram do nosso cenário virtual, que vai ser melhorado para que semana que vem essa parte não apareça. O nosso cenário físico real só voltará quando não tiver convidados. Porque com convidados merecemos o nosso novo cenário fantástico físico real. Mas esse cenário virtual maravilhoso que temos aqui com o letreiro do nosso programa, olha que letreiro bonito, é? Não é lindo? Programa TV Corrida, com José Inácio. Sou eu. É uma grande felicidade ter esse novo cenário e mais uma vez contar com vocês aí de casa. Vejamos se há mais perguntas aqui. Ah, bem lembrado, Inácio, bem lembrado. O concurso não pode falar. No concurso pode, não pode falar sorteio. O concurso para você ganhar uma réplica oficial, hein? Preste bem atenção, uma réplica oficial do capacete do Ayrton Senna continua valendo. Você tem que entrar lá no nosso site, www.joseinaccio.com, coloca lá concurso capacete, naquele procurar, e você vai ver como participar. É muito fácil participar, eu te adianto. Você tem que curtir a nossa página no Facebook, curtir a página do CID Special Paint no Facebook também, essas nossas duas páginas, se você tiver Facebook. Se você não tiver Facebook, tiver só Twitter, você tem que retweetar as nossas mensagens da promoção na sua timeline. E além de curtir, importante, além de curtir a nossa página no Facebook, você tem que compartilhar a mensagem da promoção. Compartilhar publicamente, não adianta compartilhar escondido, tá? Porque depois a gente vai escolher o vencedor e quando a gente escolher o vencedor a gente fala, ok, então quem venceu foi a dona Mariazinha de Itapipoca, no Ceará. Vamos ver se a dona Mariazinha cumpriu o regulamento. E a gente vai olhar se a dona Mariazinha curtiu as nossas páginas e se, além de ter curtido, ela compartilhou e se ela respondeu a pergunta certa. Quem é o responsável pelos pilotos pela pintura dos grandes pilotos? Está lá a pergunta. E aí, sim, será enviada essa réplica fantástica para a casa do vencedor sem nenhum custo. Uma linda, linda lembrança que vale muito dinheiro e muita lembrança, muita emoção para quem se lembra do nosso eterno Ayrton Senna, que esse ano, meus amigos, olha só, esse ano faz 20 anos que morreu. Vocês acreditam? Parece que foi ontem. 20 anos que morreu Ayrton Senna, minha gente. Que loucura. Eu lembro. Bom, eu tinha acabado de fazer 14 anos, porque eu faço 30 de abril, ele morreu 1º de maio, portanto no dia seguinte. Eu lembro da batida.
Minha avó falou, ih, morreu. Aí eu falei, vira essa boca para lá, onde já se viu? Ela falou, morreu. E aí, infelizmente, o tempo confirmou a versão de minha avó, que também já está lá em cima com o Ayrton. Então, 20 anos da morte do grande Ayrton Senna. Claro que falaremos sobre isso ao longo desse ano. Vamos lembrá-lo no dia 30 de abril, o dia que morreu o Ratzenberger. Vamos lembrar também o dia 1º de maio, o dia que morreu Ayrton Senna. E até o dia 29 de abril, o dia do pavoroso acidente do Rubens Barrichello, que levou ele para o hospital, cortou a língua, ficou ensanguentado dentro da Jordan, tudo dentro da mesma pista de Imola, na Itália. Meus amigos, o programa já está acabando. Foi um grandíssimo prazer tê-los todos aqui. Muita gente no nosso chat. Olha só quanta gente no nosso chat. Muita gente mesmo. Muita gente no nosso chat, ó. Muita gente mandando pergunta. Foi um prazer recebê-los todos. Semana que vem estamos de volta, sempre ao vivo, na All TV, às 3 da tarde. Mande as suas perguntas aqui no chat. Vamos sortear um prêmio bacana semana que vem. O que é que vocês acham? Aqui, só para quem está no programa. Só para quem está assistindo o programa. Vou fazer uma pergunta ao vivo. Quem acertar, leva o prêmio. Que tal? Só para quem está aqui ao vivo no programa. Além disso, continue mandando suas perguntas para o meu Twitter, o @InácioF1. Curta a nossa página no Facebook. Procure lá, blog José Inácio Falou. E acesse o site joseinácio.com. Tá certo? Até semana que vem, um grande abraço e um ótimo 2014 para todos nós. Tchau!